Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Sou grato pelas mensagens de vocês nos grupos de WhatsApp, no WhatsApp pessoal meu mesmo, que eu deixo aqui na descrição do vídeo. As mensagens de incentivo para a Carol, eu encaminhei para ela ouvir também, tá bom? Ela agradeceu, pediu para agradecer vocês. Gratidão pelas mensagens aqui no YouTube também. A torcida estava grande aí para onde que a Carol vai. E ela vai para Belém do Pará. Pega também a Amapá inteiro ali, parece, né? A área da missão é bem grande, a área dela. Bom, eu pedi para algumas pessoas que fossem dessa região entrar em contato comigo, algumas entraram, né? Uma delas, inclusive, já fez missão e já almoçou na minha casa aqui, tá bom? A Leidiane, o nome dela quando ela estava aqui era Sister Quadro, fez um excelente trabalho aqui na minha ala. E agora, né, quem sabe a minha filha vai poder estar na ala dela, né, que é a mesma área da missão lá, vamos ver, né? A área é muito grande, mas espero que ela possa também almoçar e abençoar a ala da Leidiane com o esposo dela, com os filhos, abençoar toda aquela região ali, tá bom? Então, ó, gratidão pelas mensagens de vocês. Vamos lá para o estudo de hoje. Nós vamos aqui em Alma, capítulo 15 hoje. Alma, capítulo 15, então eles estão saindo aqui, eles saíram da prisão, Alma e Amoleque, e o versículo 1 aqui do capítulo 15 em diante diz assim: E aconteceu que foi ordenada a Alma e a Moleque que partisse daquela cidade. Qual cidade? Da cidade de Amonia. Bom, o trabalho deles havia sido terminado ali naquela cidade. E partiram e foram para a terra de Sidom, onde ali se encontraram todos os que haviam deixado a terra de Amonia. E haviam sido expulsos e apredejados por acreditarem na palavra de Alma e relataram-lhe tudo quanto havia acontecido às suas mulheres e filhos, e também a respeito deles próprios e o poder que os libertara. Então, a Alma e a Moleque atualiza esses que haviam fugido de Amonia, praticamente expulsos, né, apredejados, foram expulsos ali, e agora a Alma e a Moleque estão atualizando ele, os que aconteceu lá, que o terremoto destruiu a cadeia, como eles foram libertados, então ele atualiza ali. E tem uma surpresa, entre esses que fugiu estava também Zízero, né? E ele se encontrava enfermo aqui, ó, vamos acompanhar. E também Zízero jazia enfermo em Sidom, como uma febre ardente causada por uma forte angústia mental, que a sua iniquidade lhe havia ocasionado. Opa, aqui fala então que a dor, a febre, a doença que estava acontecendo em Ziziron era por conta dos pecados dele. Uma das crenças dos judeus era que se a pessoa estava sofrendo era por conta dos pecados dela. É verdade que os pecados traz consequências ruins para a vida nossa, né? Para a nossa vida. Faz com que aconteça coisas ruins conosco. Mas nem tudo de ruim que acontece conosco é consequência do pecado. Nem toda enfermidade é por conta de pecado. Mas aqui mostra que Zíziro estava ardendo em febre, doente por causa da iniquidade dele, por causa dos pecados que ele havia feito. Então existe sim uma ligação entre doença, né, e o pecado, tá bom? Então, mas conforme eu falei, nem toda doença é resultado de um pecado aqui, mas aqui a gente vê essa, essa conexão aqui compartilhada, né? Que havia sido ocasionado por conta de suas iniquidades. Porque supunha que Alma e Amoleque já não existiam mais, e supunham que havia sido mortos por causa da sua iniquidade. E esse grande pecado e seus muitos outros pecados agoniavam-lhe tanto a mente que se sentia extremamente atormentado. Não encontrando alívio, começou assim a ser consumido por uma febre ardente. Olha só, então novamente aqui falando, né, que por conta dos pecados, do pecado que ele fez, ele achou que a Alma e a Moleque tinha morrido por conta dele, e muitos outros pecados que ele já tinha fez com que ele ficasse doente, numa ardente febre. Ele não tinha alívio, né, dessa doença, dessa dor que ele estava sentindo aqui. Existe sim, né, conforme eu falei, uma ligação entre a doença espiritual, tá bom? O pecado, com relação ao corpo, tá bom? Então, a gente vê que também no Novo Testamento, Jesus Cristo curando as pessoas, e muitos desses que ele curou, primeiro ele diz, né, perdoados são os teus pecados, e depois ele faz a cura física, né? Interessante
essa sequência, né, de cura que Jesus Cristo faz. Primeiro perdoa os pecados, depois vai lá e perdoa também, cura a pessoa fisicamente. Então, cura espiritualmente e cura fisicamente também, tá bom? Então, embora nós não possamos ser curados de dores físicas, às vezes, ou uma doença que nós temos crônica, espiritualmente é o mais importante, tá bom? É o que é mais importante. Nós temos o relato lá deixa eu ver aqui, em Marcos capítulo 1, vou só mencionar rapidinho aqui, quando Jesus ele sai da sinagoga, era um sábado, e ele vai para a casa de Pedro, e chega lá, a mulher de Pedro, não, a mulher não, a sogra de Pedro, né, estava enferma, com a febre, e aí Jesus Cristo vai até lá e cura ela, e ela imediatamente se levanta e começa a ajeitar as coisas na casa, abençoar eles ali. Então, veja que nesse capítulo aqui, só mencionando Marcos capítulo 1, os judeus, eles não vão até a casa de Pedro para ser curado. Tinha muitos enfermos, mas eles não vão por conta da crença deles, né? Do dia do sábado. Ah, não vamos quebrar o sábado, não pode, né? Então, eles ficaram o dia todo doentes, esperaram no outro dia, quando raiou o dia, eles foram então até a casa de Pedro para pedir bênção e cura ali. Mas veja que o próprio Senhor estava curando a sogra de Pedro ali, não tinha problema nenhum em curar. Então a crença deles atrapalharam eles, sofreram um pouco a mais, né? Não deu tempo de curar todos naquele dia. O que aconteceu? No outro dia voltaram novamente para a casa de Simão Pedro ali para serem curados, e chegou lá, Jesus não estava, porque a escritura diz que ele saiu de madrugada para orar. E aí quando Pedro encontra Jesus, olha que interessante, né? Em vez de Jesus voltar e curar aquelas pessoas fisicamente, Jesus Cristo diz assim, ó, lá no versículo Marcos capítulo 1, versículo 37 em diante. E achando-o, disseram-lhe, todos te buscam, né? Ou seja, todos estavam buscando Jesus porque queriam a cura ali. E ele lhe disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então, ao invés de Jesus Cristo voltar e curar aquelas pessoas, ele falou, olha, eu para isso vim. Eu vim para pregar o evangelho. A pregação do evangelho, a conversão das pessoas ao evangelho é mais importante do que uma cura física, né? Aqui a gente viu que Jesus Cristo deu prioridade à pregação do evangelho nessa ocasião aqui. Até porque a oportunidade tinha sido dada deles serem curados, mas porque era sábado, eles não foram atrás da cura, achando que está quebrando o dia do sábado ali. Bom dia do Senhor. Bom, aqui tem uma outra escritura, já que nós estamos falando aqui sobre os pecados de Ziziron causou uma dor física nele, e ele ficou doente fisicamente por conta disso, né? Eu gosto muito aqui de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, que diz assim, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aqui está comparando a igreja como um corpo, né? O corpo de Cristo. E ele fala que, igual o nosso corpo, se você estiver doendo o dedão do pé lá, todo o seu corpo sofre, porque a dor, né, vai vir para todo o corpo. Você vai se sentir agoniado por causa daquela dor lá no dedão do pé. Tá só doendo o dedão do pé, mas você sente o corpo todo. Então também, por conta dos nossos pecados, atinge o nosso físico também. Atinge a nossa felicidade, a maneira de agir, de sorrir. Então, aquilo que acontece espiritualmente transmite para o nosso corpo. E também, o que nós fazemos com o nosso corpo agride o nosso espírito. Uma dessas coisas seria a palavra de sabedoria. Se eu não guardo a palavra de sabedoria, se eu uso substâncias, né, viciantes, que me tira o sentido das coisas, prejudica o meu espírito. Então, o espírito e o corpo estão unidos de tal maneira que o que um passa, o outro reflete no outro. Tá bom? Então, essa é a questão aqui. Continuando aqui, Ziziron ficou sabendo, então, que Alma e a moleque estavam, né, em Sidom. Então, ele pediu rapidamente, mandou uma mensagem para que fossem vê-los ali. Ele ficou feliz, primeiramente, porque a Alma e a moleque estavam vivos, e pediu para que ele fosse até lá. O versículo 5, então, diz, e aconteceu que eles foram imediatamente, né? Ou seja,
olha só, Alma e Amaleque foram imediatamente, eles sofreram tanto, né, por conta ali de Zizirão terem mentido ao povo ali, e imediatamente eles foram ver ali, e atendendo à mensagem que lhe fora enviada, e entraram na casa de Zizirão, e encontraram-no na cama, doente, muito fraco, com uma febre ardente, e sua mente também estava muito atormentada por causa de suas iniquidades. E quando ele os viu, estendeu a mão e suplicou que o curassem. E aconteceu que Alma, tocando-lhe a mão, perguntou-lhe: crês no poder de Cristo para a salvação? E ele respondeu: sim, creio nas palavras que ensinastes. E disse-lhe Alma: crê na redenção de Cristo? Se crê na redenção de Cristo, pode ser curado. E ele disse: sim, eu creio nas tuas palavras. E a alma então clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, nosso Deus, tem misericórdia deste homem e cura-o segundo a sua fé em Cristo. A gente vê aqui então que a alma, né, ele perdoou Zíziron pelo que ele havia feito, sem nenhum rancor, foi lá e deu a bênção nele ali para que ele fosse curado. Bem interessante isso. E também essa bênção de acordo com a fé de Cícero, né? Então eu acho bem interessante que a bênção está relacionada à fé da pessoa também que está recebendo a bênção ali, tá bom? Eu lembro, nessa parte aqui desse texto, eu lembrei lá de Marcos capítulo 9, a partir do versículo 18, quando Jesus Cristo sobe, né, no monte, junto com Pedro, Tiago e João. Quando ele desce, os outros discípulos estão ali, e há um grupo religioso ali também, e tinha um homem que pediu para que o filho fosse curado, e os apóstolos não conseguiram curá-lo. E aí então Jesus Cristo se aproxima, e por conta que os apóstolos não haviam curado esse rapaz, agora eles também, né, o homem, o pai do menino, achou também que Jesus Cristo talvez não conseguisse curar. E toda aquela multidão olhando ali para ver o que ia acontecer, né? Então lá em Marcos capítulo 9, versículo 18, diz assim: e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam, né? Aqui é expulsar a doença, eles simbolizando aqui como um demônio que estava nesse rapaz aqui. E Jesus disse-lhe: se tendes crer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aí o pai do menino disse em lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha só vou ler esse ponto mesmo, que aquele homem, o pai de família, queria que os apóstolos curassem. Veja que ele jogou a responsabilidade para os apóstolos. Os apóstolos não conseguiram fazer. Mais tarde Jesus Cristo explica por quê. Mas eles não conseguiram. Aí vem Jesus Cristo e esse homem fala para Jesus Cristo: se tu podes fazer alguma coisa, já é com uma pergunta de dúvida, né? Se o Senhor pode, ele pode todas as coisas. Mas ele pode, mas para ajudar aquele homem a desenvolver a fé, ele diz: tudo é possível ao que crê. Se você crê, é possível. Veja que Jesus Cristo joga para a fé dele. Ele tem que exercer a fé. E ele, reconhecendo a fraqueza de sua própria fé, ele diz: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Ajuda eu a ter mais fé. Né? E aí Jesus Cristo, então, cura aquele rapaz ali e entrega ao Pai. É lindo isso, né? E aqui a gente vê Alma fazendo a mesma coisa aqui, no sentido: você está curado de acordo com tua fé. Essas palavras que ele falou, né? Tem misericórdia deste homem e cura-o segundo a sua fé em Cristo. Continuando o versículo diz: e tendo Alma dito essas palavras, Isirão deu um salto e pôs-se de pé e começou a andar. E isso se deu para grande espanto de todo o povo. E a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda a terra de Sidom. E Alma batizou Zízirão para o Senhor. E ele começou daquele dia em diante a pregar ao povo. E Alma organizou uma igreja na terra de Sidom e consagrou sacerdotes, mestres na terra, sim, e batizarem para o Senhor todos os que desejassem ser batizados. E aconteceu que eram muitos, pois vinham de grupos de todas as regiões circunvizinhas de Sidom e eram batizados, né? Então olha só o milagre que aconteceu aqui, eles sendo batizados, muita gente sendo batizada aqui na terra de Sidom. Bom, enquanto isso, né, lá em Amonia, a iniquidade prevalecia e eles não queriam arrepender-se
dos seus próprios pecados. Aliás, eles nem acreditavam no arrependimento de pecados, né? Seguiam a sua vida ali da mesma maneira. E aqui fala um pouquinho também da renúncia, né, de Amaleque pelo evangelho, tá bom? Porque ele não volta para Amoni, ele deixou ouro, prata, todas as coisas. E lembra que ele era muito bem de vida e ele deixou tudo isso para trás. Vamos acompanhar aqui versículo 16 em diante. E aconteceu que Alma e Amaleque, tendo Amaleque abandonado pela palavra de Deus todo o ouro, prata e coisas preciosas que estavam na terra de Amonia, e tendo sido repudiado por aqueles que haviam sido seus amigos, e também por seu pai e parente, por seu pai e parente. Olha que ele foi abandonado pelo pai, parentes, aqueles que haviam chamado ele de amigo agora já não o consideravam mais. Então ele não perdeu só ouro e prata, né? Perdeu muitas coisas ali, as amizades, mas mais vale estar com Deus aqui, né? Então ele fala sobre essas coisas aqui. É interessante que ele não volta para buscar nada, né? E isso é muito importante, porque a cidade de Amoni ela vai ser destruída totalmente. Se ele voltasse, seria mais um reconto da história, como a mulher de Ló, que volta para a cidade de Sodoma e ela morre, né? Simbolicamente dito na Bíblia que ela virou uma estátua de sal. Isso é mencionado lá em Lucas também. Jesus Cristo conta em Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló, que voltou para trás. E aqui a gente vê o exemplo de um homem, né? Amaleque, que não volta para trás. Ele não volta para aquela cidade iníqua ali, né? Grande exemplo para nós. Versículo 17 em diante diz assim: portanto, depois de Alma organizar a igreja em Sidom, vendo uma grande mudança, sim, vendo que o povo havia refreado do orgulho do seu coração e começava a humilhar-se perante Deus, e começando a reunir-se em seus santuários para adorar a Deus diante do altar, vigiando e orando continuamente para que fossem libertados de Satanás e a morte da destruição. Ora, como eu disse, Alma vendo todas essas coisas, tomou a moleque e dirigiu-se à terra de Zaraela. E levando-o para a sua própria causa, confortou-o de suas tribulações e fortaleceu-o no Senhor. Veja aqui, eu achei interessante que Alma, vendo todas as coisas, ele repara as coisas, ele sabe que a moleque está sofrendo, então ele o conforta, leva ele para a casa dele, cuida dele, dá um amparo, né? Ele não está desamparado só porque ele estava sem pai, ou sem parente, ou sem ouro, sem nada. Ele mesmo ampara, ele dá um apoio ali, vamos colocar dessa maneira, material, né? Ele agora, a alma, a moleque tem um lugar para ficar, ele fica junto com a alma, tá bom? Então veja que é uma retribuição, né? Porque a moleque também recebeu alma na casa dele, e agora a alma, né, está recebendo a moleque na sua casa. Assim como um dia eu recebi em minha casa aqui a Sister Quadro, né, uma excelente missionária, e agora a minha filha vai fazer missão lá, ela vai ter a oportunidade de receber a minha filha lá, né? Que interessante essa história, né, se repetindo também na vida aqui da família Claudiano, tá bom? Então, vamos finalizar aqui o versículo 19, é o último versículo aqui do capítulo 15. E assim terminou o 10º ano dos juízes, dos juízes governaram o povo de Nefe. Então amanhã a gente finaliza com o próximo capítulo, capítulo 16, tá bom? Gratidão a todos vocês por todos os dias nós estarmos estudando juntos. É muito importante estudar diariamente as escrituras, é o nosso alimento. Esse é o nosso compromisso, né? Por isso que todos os dias eu termino essa mensagem dizendo até amanhã. E a mensagem que eu mais gosto de ler no YouTube é quando vocês fazem o comentário de vocês e coloca lá até amanhã. Tem gente que coloca só o até amanhã, mas isso me traz uma felicidade tão grande, porque eu sei que o até amanhã é um compromisso de que amanhã a gente vai estar novamente estudando as Escrituras. Tá bom? Graças ao bom Deus, nosso Pai Celestial. Esse canal aqui, ele já fez 4 anos, né? Que estamos nesse canal aqui. 4 anos e pouco. E desde quando ele foi estabelecido, não faltou nenhum dia de mensagem, né? A gente sabe o desafio de se estudar diariamente. E todos os dias não falhar nenhum dia, não é nem mérito meu, é mérito do Senhor. Esse canal aqui não é mais meu, é do próprio Senhor. Eu busco ao Senhor para saber o que eu devo fazer aqui. E o compromisso nosso é estudar diariamente as Escrituras.
tá bom? Então, esse é o nosso compromisso e eu compartilho essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Nosso compromisso não comigo, não eu e você. É o compromisso nosso com Deus. Quando todos os dias eu venho aqui, estudo e compartilho com vocês, é o meu compromisso com Deus. Amo estar aqui com vocês, mas primeiramente é o meu compromisso com Deus. E igual vocês, ao vir estudar aqui, a primeira coisa é o compromisso com o Senhor, tá bom? Então essa é a nossa saudação, né, que virou épico aqui no canal, né? O até amanhã. Então é isso. Gratidão a todos e até amanhã.